Presidência da República. Hoje vamos conversar com João Dória Júnior, governador de São Paulo pelo PSDB e pré-candidato à presidência da República em 2022. Dória que tomou a dianteira da vacinação contra a Covid-19 no país, tornando São Paulo o primeiro estado a vacinar contra a doença no Brasil. Governador, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Desejo um ótimo dia para o senhor. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com os ouvintes da Rádio Princesa. É em feira, aliás, feira e toda a Bahia, né? E um abraço ao Dilson, seu pai, que também comanda esse programa e hoje compartilhando com você. Muito obrigado, Fernando, por essa oportunidade. Bom dia, feira. Pois é, governador, o senhor é um empresário que soube construir um discurso convincente às massas, né? Estruturado no eixo do enxugamento da máquina pública, melhor eficiência na prestação de serviços aos cidadãos, principalmente para os meios, para os mais carentes, né? A gente pode dizer assim. Esta fórmula pode ser ampliada para outras regiões do país, de acordo com o que o senhor imagina? Pode sim, Fernando. Eu queria até registrar aqui com muito orgulho que meu coração, minha alma e metade do meu sangue é baiano, é da Bahia. Meu pai nasceu na Bahia, nasceu em Salvador, fui deputado federal pela Bahia. Bahia é parte da minha vida, da minha existência, então eu sinto felicidade também de poder estar falando com você, os ouvintes de feira. É uma cidade tão agradável que eu já estive várias vezes, e o meu sentimento é o sentimento do Brasil, é o respeito pelo país e respeito principalmente pelos mais pobres, pelos mais humildes. Eu venci duas eleições difíceis aqui em São Paulo, em 2016 para a Prefeitura de São Paulo e 2018 para o governo do Estado de São Paulo. Quem elege um prefeito, quem elege um governador é o povo, e é o povo mais simples, Fernando, o povo mais humilde, mais simples, que determina com o seu voto quem ele deseja para governar o seu estado, para administrar a sua cidade ou para ser presidente do Brasil. E você tem toda a razão, é com este povo que eu terei que falar a partir do dia 2 de abril, porque me desincompatibilizo agora ao final do mês de março, a lei assim determina, e vou percorrer o Brasil. E vou começar a campanha, sabe por onde? Pela Bahia, pela minha terra. Aliás, vou lá a Rio de Contas, terra dos meus avós, pais do meu pai, para começar lá na pequena cidade de Rio de Contas a nossa campanha. E depois vou percorrer a Bahia, vou ao Sergipe, Alagoas e seguir o roteiro nos 9 estados nordestinos. Fernando, a maior população de baianos fora da Bahia está aqui em São Paulo. Estima-se que nós temos aqui mais de 2,5 milhões de baianos vivendo aqui em São Paulo. Baianos ou filhos de baianos, como é o meu caso. E São Paulo teve uma transformação nesses 3 anos, nós não completamos ainda 4 anos de governo, de maneira extraordinária. São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil, a sua economia. São Paulo teve 8% de crescimento na soma de 2019, 2020 e 2021. E isso se traduziu com 8% de crescimento e o Brasil 1,5% em milhares, na verdade milhões de novos empregos, 2,5 milhões de novos empregos. São Paulo conseguiu alcançar, Fernando, 38% de todos os novos empregos gerados no Brasil. E muitos empregos para baianos, sergipanos, alagoanos, piauienses, povo do Nordeste que veio para cá, como veio meu pai, veio pobre, em busca de oportunidade, cheio de esperança no coração e conseguiu vencer porque teve oportunidade. E é isso que nós queremos oferecer para todos os brasileiros, Fernando. Políticas públicas que sejam estruturantes e que permitam e viabilizem que essa população tenha a oportunidade do emprego, que os seus filhos tenham uma escola de tempo integral. Educação é fundamental, Fernando, você sabe disso, Dilson, seu pai também. Se nós não tivermos uma educação de qualidade para crianças e jovens brasileiros, nós não vamos mudar o Brasil. E aqui em São Paulo, nós tínhamos 364 escolas de tempo integral. Fernando, 8 horas de aula dia, 3 refeições, as aulas de educação física, educação artística e inglês. 4 anos de curso de inglês e não apenas 2 anos, como manda o currículo federal, e que nós aqui modificamos para 4 anos. Hoje, nós temos 2.050 escolas de tempo integral. Para que você tenha uma ideia, os nossos ouvintes da Rádio Princesa, Fernando, tínhamos 100 mil alunos em escolas de tempo integral. Hoje nós temos 1.122.000 alunos em escolas de tempo integral. Apenas para concluir, escola de tempo integral significa 8 horas de aula dia. E significa também que crianças e jovens, que ao invés de estarem nas ruas, sendo aliciados por traficantes de sexo, estão estudando, estão se alimentando, estão aprendendo, estão se aprimorando. Todas as escolas foram reformadas, Fernando,
todas, sem exceção, todas foram climatizadas. As escolas têm ar-condicionado, têm equipamentos digitais, Wi-Fi e internet rápida. Gastamos R$1 bilhão, ou melhor, investimos R$1 bilhão em equipamentos e tablets. Os alunos da rede pública em São Paulo, nas escolas de tempo integral, aprendem com tablets, aprendem com computadores e compreendem a importância de um mundo globalizado e de um ensino de qualidade e com alimentação saudável também, para que possam ter segurança alimentar. E esta mesma população mais vulnerável, às sextas-feiras, Fernando, leva um fardo para casa, para os seus pais e para o próprio aluno, para que tenha como se alimentar em casa no final de semana e voltando à escola de tempo integral na segunda-feira. É isso que pretendo, se eleito presidente da República, promover, incentivar e financiar em todo o Brasil escolas de tempo integral e geração de empregos, Fernando. Estamos conversando com o governador do estado de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, João Dória, para a Rede Baiana de Rádio, cabeçada pela Rádio Princesa FM aqui em Feira de Santana. Também conosco a Rádio Costa Sul FM na cidade de Canavieiras, Rádio Andaiá na cidade de Santo Antônio de Jesus, em Amargosa, Rádio Vale, em Jacobina, também conosco a Rádio Jaraguá FM. Governador, a gente tem a situação que a gente vive, né, da pandemia. Eu falava no começo desta entrevista que São Paulo tomou a dianteira no que diz respeito à vacinação, né? Foi o primeiro estado a vacinar pessoas contra a doença, a Covid-19 aqui no Brasil. Como é que o senhor encara o momento de agora e o quanto que isso foi determinante, o quanto que a vacina foi determinante através do próprio Instituto Butantan e demais órgãos para que a gente tivesse avanço no combate à Covid? Excelente pergunta, Fernando. Foi determinante, sim. São Paulo forneceu ao Brasil, através do Instituto Butantan, 110 milhões de doses da vacina. Aliás, foi a primeira vacina a ser aplicada no Brasil, você se lembra, 17 de janeiro de 2021, foi a primeira brasileira vacinada, foi uma mulher, filha de nordestinos, aliás, Mônica Calazans, filha de baianos, mulher negra enfermeira, que recebeu no braço a primeira vacina no Brasil e foi a vacina do Butantan. Depois distribuímos mais 110 milhões de doses e com isso ajudamos a salvar milhões de vidas de brasileiros em todo o país. Eu só lamento que o governo federal tenha demorado tanto para autorizar essa vacina e demorado tanto para viabilizar outras vacinas. E agora, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, dia 17, para nossa satisfação, nosso orgulho, Fernando, entregamos 10 milhões de doses da vacina do Butantan para vacinar as crianças de 6 a 11 anos, porque faltavam vacinas no governo federal, no Ministério da Saúde, para o atendimento do processo vacinal de crianças nessa faixa etária. E agora, essas crianças começaram a receber a dose da vacina do Butantan. Vou lhe dar aqui um exemplo da vacinação em São Paulo. Nós já aqui alcançamos 99 milhões de doses de vacinas aplicadas em São Paulo. Se aqui fosse um país, e aqui é um país também dos baianos, dos nordestinos, Fernando, São Paulo seria o terceiro país do mundo em vacinação. Vacinação de crianças, 65,1% de crianças já vacinadas nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Na população adulta, 87,37% da população já vacinada também. E é isso que está nos ajudando a combater o efeito terrível dessa terceira onda da Ômicron. Fico feliz também em verificar que outros estados brasileiros fazem um esforço correto e adequado, como é o caso do estado da Bahia e também das cidades baianas, incluindo Feira e Salvador, para vacinar a sua população. É a vacina que salva, é a vacina que protege. Lamentavelmente, nós já perdemos 645.665 brasileiros que se foram. Perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos pessoas queridas, perdemos pessoas que nós admirávamos na televisão, no cinema, na literatura, ou mesmo no trabalho ou no esporte, mas ajudamos aqui, felizmente, com a vacina do Butantan, a salvar milhões de pessoas e agora ajudando a salvar também milhões de filhos e de crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos, Fernando. Bom, o nosso âncora Dilson Barbosa também deixou uma pergunta gravada para o senhor. Vamos a essa pergunta então. Governador João Dória, a nossa pergunta é a seguinte: o Brasil aproximou-se da Rússia recentemente em detrimento de uma relação diplomática com os Estados Unidos, a partir do governo Biden.
De que forma o senhor pretende reatar relações diplomáticas com os Estados Unidos, se é que o senhor pretende, e como o senhor vê esta política de aproximação com a Rússia? Gilson, obrigado pela pergunta. Bem, a política externa brasileira é um desastre completo. Quem tiver dúvida, que leia hoje uma longa e positiva entrevista do ex-chanceler brasileiro Celso Laffer, que foi ministro das Relações Exteriores do grande presidente Fernando Henrique Cardoso, que está no jornal O Estado de São Paulo e está na versão eletrônica também. Um desastre completo a política externa do Brasil. Veja-se o momento de fazer uma visita à Rússia agora, na iminência de um conflito armado de gravíssimas proporções, como essa que neste momento ameaça a Ucrânia e toda a Europa. E para lá foi Jair Bolsonaro, e ainda com a arrogância de dizer que estava indo para ajudar a fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. É um equívoco, chega a pasmar ler, ouvir ou acompanhar postagens feitas por ministros e ex-ministros do presidente Bolsonaro com essa intenção. O equívoco do governo, que já com Joe Biden eleito presidente dos Estados Unidos, Gilson e Fernando, cultivou ainda e fez o chamado rapapé para o ex-presidente Trump, adversário que foi vencido por Joe Biden. Ao invés de cultivarmos uma relação com o novo presidente dos Estados Unidos da América, segundo maior parceiro comercial do Brasil, nós ofendemos essa relação, exaltando o candidato que perdeu as eleições, que foi Donald Trump. É um equívoco atrás de outro equívoco. Quer ver um outro, Gilson e Fernando? As agressões à China, as menções desairosas, desrespeitosas à China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, parceiro que gera milhões de empregos aqui no Brasil, no agronegócio, é o maior comprador dos produtos do agro do Brasil, é a China. Compra grãos, compra soja, compra arroz, compra açúcar, compra álcool, compra laranja, são milhares de produtos, e mais a proteína animal, a carne de vaca, a carne de frango, a carne de porco, e o presidente Bolsonaro e a diplomacia brasileira agridem frequentemente os chineses. Aliás, fizeram isso em relação à vacina da China, dizendo que era vacina chinesa, que não prestava, que transformaria as pessoas em jacaré, uma bobagem atrás da outra, equívocos atrás de equívocos. Se eleito presidente da República, vamos restabelecer a diplomacia brasileira como ela já foi, até um passado recente, no governo Temer, uma diplomacia de qualidade, era Luiz Nunes Ferreira, o chanceler brasileiro, uma diplomacia respeitada, porque sabia respeitar a relação com os países e incentivar a ação econômica e a bilateralidade econômica, porque isso gera emprego, gera oportunidade para o Brasil. Hoje, infelizmente, o nosso país, Gilson e Fernando, é um país isolado na comunidade internacional, desprezado e até desrespeitado, porque tem um presidente que desrespeita a diplomacia internacional e que não tem competência para apresentar o país como uma boa opção para investimentos internacionais e, ao mesmo tempo, para tornar o país respeitável pela sua conduta na pandemia. O Brasil se tornou um pária do mundo, é a pior referência no mundo no tratamento da Covid, porque tem um presidente negacionista que não tomou a vacina e que promove isso, não tomei e não vou tomar a vacina, e passa vergonha quando vai ao exterior, porque lá ele é obrigado a usar a máscara, senão ele não entra nos países aonde ele frequenta, como foi agora no caso da Rússia, que foi obrigado a usar máscara e que ele normalmente não utiliza. Então, esse desastre será revisto, Gilson e Fernando, com uma política internacional que valorize a geração de emprego e de novos investimentos aqui no Brasil. Governador João Dória, o senhor pretende fazer nova reforma trabalhista ou a que aí está na medida certa? Gilson, preservar a reforma trabalhista, ela foi bem elaborada no governo Temer, ela foi uma vitória do Brasil e dos brasileiros, uma reforma que protege o trabalho, o trabalhador e o ampara. Só não protege os sindicalistas, aqueles que gostam de ganhar sem trabalhar, aqueles que fazem do sindicalismo uma profissão. Eu não quero generalizar, mas são muitos os que infelizmente utilizam os sindicatos não para promover o emprego, não para ter o diálogo altivo e positivo com os empregadores, mas para serem destrutivos ou obterem vantagens individuais ou ideológicas através dos seus sindicatos.
A reforma trabalhista foi um ganho, e um ganho também do governo Temer para o Brasil, mantê-la, se necessário, ao longo dos próximos anos, aprimorá-la, mas muito longe da proposta do presidente Lula de acabar com a reforma trabalhista. Uma vergonha o presidente Lula, ainda como pré-candidato à presidência da República, vir com essa colocação. Foi uma conquista para o Brasil e para os brasileiros. Mais empregos foram gerados, mais tranquilidade para os empregadores, mais tranquilidade para os empregados, e agora o presidente Lula, em nome do sindicalismo petista, esquerdizante, equivocado, quer suspender a reforma trabalhista. Se eleito presidente da República, vou mantê-la e, se necessário, aprimorá-la, mas ela é boa e necessária para o Brasil. Governador, o senhor falou aí no começo da entrevista a respeito da educação no estado de São Paulo. Na opinião do senhor, a evolução do Brasil passa principalmente pela educação, e o que é que o senhor acha que seria necessário a nível nacional para a gente ter uma educação de melhor qualidade? Fernando, ótima pergunta. Passa sim, é fundamental. Só há um caminho para o Brasil se tornar um país desenvolvido na plenitude, Fernando: educação. Oferecer educação de qualidade para as pessoas e as famílias mais pobres, mais humildes, a mesma qualidade da educação privada dos que podem pagar, nós temos que oferecer aos que não podem pagar. E é o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, Fernando. Pergunte a parentes e amigos seus da Bahia que vivem aqui em São Paulo. Nós temos aqui no estado 364 escolas de tempo integral, 8 horas de aula dia, com 3 refeições, com alimentação saudável e adequada para a chamada segurança alimentar de jovens e crianças, e aulas educativas na área da educação como um todo, do esporte e da prática também das artes, e agora também do inglês, que nós aqui oferecemos 4 anos de inglês. Crianças que estão saindo do ensino fundamental, Fernando, neste ano, que é o nosso 4º ano de governo, sairão falando inglês. Isso muda a vida, muda a perspectiva de um jovem na sua empregabilidade e até na sua capacidade de se tornar um empreendedor. Pois bem, tínhamos 364 escolas de tempo integral. Agora nós temos 2.050 escolas de tempo integral. E 2.050 escolas de tempo integral com 1.122.000 alunos. Fernando, eram 100 mil alunos em janeiro de 2019, quando nós assumimos o governo de São Paulo. Hoje nós temos 1.122.000 alunos. Saímos de 100 mil para 1.122.000. É isso que eu desejo para o Brasil, para a Bahia, para o Nordeste, para todo o povo brasileiro: educação de qualidade. As escolas de tempo integral em São Paulo, todas elas têm ar-condicionado, todas foram reformadas, todas com acessibilidade, todas elas, as crianças aprendem com tablets e com computadores, professores com computadores, alunos com tablets, tecnologia, Wi-Fi, internet rápida em todas as salas, em todos os ambientes da escola, alimentação de qualidade todos os dias, a proteína animal, a mistura, a carne de frango, a carne de vaca, a carne de porco, frutas, verduras, grãos, segurança alimentar e educação que protege as crianças. Fernando, crianças que ficam 8 horas de aula, ficam protegidas, não ficam nas ruas, não ficam suscetíveis a traficantes de entorpecentes ou traficantes de mulheres, ficam protegidas no ambiente escolar. Dinheiro tem para melhorar a educação. O que falta é gestão no Brasil, Fernando. Governador, quando a gente fala de sucessão presidencial, a gente vê muita notícia falando a respeito de polarização, né, entre 2 nomes, Bolsonaro e Lula, mas ao mesmo tempo também a gente tem visto muito se falar da necessidade de uma terceira via, né, que não seja nem o Lula nem o Bolsonaro, que tem ideias diferentes dos dois. E o senhor acredita que isso pode ser construído com o nome do senhor? E eu até digo que o senhor a gente tem visto notícias que o senhor tem tido também várias conversas com outros partidos também. A possibilidade da união em um nome com outros partidos que o senhor conversa, tendo o senhor como a cabeça de chapa ou até outra opção? Fernando, sim, outra boa pergunta. Primeiro, já começamos com a federação com o Partido Cidadania, do deputado Roberto Freire, que foi formalizada neste final de semana, no sábado, com aprovação pelo Cidadania. Na semana anterior já havia sido aprovado pelo PSDB, com 2 lideranças importantes, Bruno Araújo pelo PSDB e Roberto Freire pelo Cidadania. Agora agregamos mais deputados, mais senadores, neste movimento chamado Centro Democrático Liberal Social, para formar a terceira via e fazer da terceira via
a melhor via, Fernando, como você colocou. E vamos somar também, esperamos, avançar nos bons entendimentos que temos com o União Brasil e também com o MDB, dois grandes partidos, e o diálogo prossegue positivamente entre o PSDB, o Cidadania, que já está colocado na federação, e agora o MDB e o União Brasil. Essa é a melhor alternativa para não vivermos o pesadelo, Fernando. Chegarmos no dia 2 de outubro e temos ali a opção apenas de Lula e Bolsonaro. Eu não quero ser antagonista gratuito de Lula e Bolsonaro, mas eu quero um país decente, um país que gere emprego, gere oportunidade, gere educação, sem roubar o dinheiro público. Os fins não justificam os meios, Fernando. Não venha os extremistas do PT dizer que cuidam dos mais pobres, mas roubam o dinheiro da Petrobras, roubam o dinheiro público, colocam contas em bancos na Suíça, compram triplex, sítios, automóveis importados, frequentando o luxo e pagando luxo com dinheiro público. Não. Respeitem o dinheiro público e respeitem os mais pobres também. E respeite a vida. Ao contrário de Bolsonaro, um negacionista que diz que era uma gripezinha, um resfriadozinho, não providenciou vacina, não estimulou o afastamento, a utilização de máscaras. Muitos desses 645 mil mortos, Fernando, poderiam estar vivos hoje, ao lado dos seus familiares, ao lado dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, estão mortos. Porque, infelizmente, temos um presidente que é negacionista. O Brasil precisa e merece uma alternativa na terceira via. E é por isso que nós vamos trabalhar, Fernando. Não por um projeto pessoal e nem sequer partidário, mas pelo Brasil e pelos brasileiros, Fernando. Governador, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejar um ótimo dia, mandar um forte abraço também para o nosso querido amigo Antônio Baçaí, eu sei que está com o senhor aí, ex-governador da Bahia, ex-prefeito de Salvador, também deputado federal e faz parte hoje da sua equipe de trabalho também. Dê um forte abraço, por favor, para ele aí, por a gente, né, em nome de toda a equipe, do Dilson Barbosa também, de todo mundo. Desejar um ótimo dia para o senhor e agradecer muito pela disponibilidade dessa entrevista. Fernando, eu que agradeço. Embaçaí está aqui ao meu lado, está acompanhando a entrevista, mandando também um abraço a você e ao Dilson. O nosso bom baiano, o Imba, como a gente chama aqui, o Embaçaí aqui, tratado carinhosamente de Imba. Deixar um abraço também ao nosso Cober Martins, um bom médico, bom prefeito aí de Feira, que provavelmente está nos ouvindo aqui na Rádio Princesa. Dar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, a Rádio Indaiá, a Vale FM, a Costa Sul e Jaraguá, que nos acompanham também em todo o estado da Bahia. Deixar também uma boa mensagem ao ACM Neto, candidato ao governo do estado da Bahia, ao Bruno Reis, meu amigo prefeito de Salvador, e a todas as boas pessoas que nos escutam, os bons baianos, meus irmãos de sangue, meus irmãos de vida. Acreditem no Brasil, tenham esperança no coração. Nós teremos sim alternativa a Lula e a Bolsonaro na terceira via, na melhor via, para salvar os brasileiros e trazer esperança de volta, principalmente ao povo baiano. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço, um bom dia a você e mais uma vez a todos que nos acompanham aqui na Rádio Princesa. Conversamos então com o governador do estado de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, João Dória.